Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, professor Cláudio Amorim, estamos aqui com a nossa disciplina Gestão e Políticas Públicas. Bom, pessoal, nessa unidade nós iremos tratar aqui dos ciclos, né, como nós tínhamos dito na aula anterior, dos ciclos das políticas públicas. Como é que acontece, né, as políticas públicas? Como elas se organizam, né, dentro desse processo, a partir da ciência política, a partir da teoria política? Não é algo muito complicado, né? Como vocês podem ver aí no conteúdo, o que discutimos, né, sobre esse ciclo de políticas públicas. Aqui, na verdade, nós vamos só fazer algumas pinceladas de algumas informações que são bastante importantes. Eu tenho percebido aqui que alguns de vocês já trabalham, né, na área da gestão pública, já são servidores públicos, ou tem muita gente que está realizando esse curso em virtude de almejar, né, um cargo público, seja a partir de concurso público ou a partir de, enfim, da área de gestão, indicação, enfim, né, um emprego que seja direcionado e vinculado à área pública. Quando a gente fala de políticas públicas, como nós temos batido na tecla, nós precisamos entender, e aí a gente viu na unidade 1, verificamos na unidade 2, a intencionalidade, né? Na unidade 1 a gente aprofundou o que é Estado, né? Como se constitui, eu creio que muitos de vocês já devem ter visto falar muito nessa jornada de vocês acadêmica, como se constitui o Estado. Falamos aí também da questão do que é ciência política, do que é política, né, as relações de poder que existem dentro desse processo. E hoje a gente falamos também o que é uma política pública, né, que é uma situação, um problema que o Estado, e aí quando eu falo Estado, eu estou falando de governo, ele se prontifica a solucionar uma determinada demanda social. E hoje a gente vai adentrar no que é uma política pública, como ela se faz, né? Como é que é esse ciclo da política pública, como é que ela acontece, do início ao fim. Quando a gente fala ciclos, o próprio nome já diz, né? O que é ciclo? Não é algo que é linear. Por que eu falo isso, gente? Porque dentro da política pública, existem vários fatores que vão dar um movimento para que ela aconteça, tá? Óbvio que inicialmente a gente vai identificar qual o problema que nós iremos buscar como gestores públicos, que o Estado busca para tentar solucionar, os governadores, né, os governantes aí. Então, este problema, que lembra que a gente falou da situação core, então, este problema precisa ser identificado e precisa alcançar um determinado grupo populacional, né? Ela não é feita de forma isolada. Então, a gente aqui nessa unidade, a gente vai tentar fazer aqui uma identificação de como essa política pública é elaborada e tentar aqui trazer, apresentar para vocês, como vocês já viram aí no conteúdo também, que é mais nesse encontro que nós fazemos aqui, que fica gravado para vocês, é mais para sanar dúvidas, porque na web aula a gente já trata disso aí, o conteúdo já trata bem disso, tem uns exercícios aí para vocês, e a intenção aqui desses nossos encontros síncronos, né, que tem este momento, o dia específico, a hora específica, é justamente ter essa participação de vocês. O que eu deixo registrado aqui, que até o momento, já que na terceira semana, nós não tivemos participação de ninguém, né, então vocês ficam aí novamente só com uma gravação daquilo que eu vou falar e não fica dinâmico, né, o discurso aqui. Então, eu gostaria até que vocês participassem mais disso aí. Eu sei que, às vezes, por conta de horário, por conta de fluxo, mas tentem fazer um esforcinho, que isso vai ser muito gratificante para a formação de vocês. E aí a gente vai trazer essas diferentes fases aqui hoje do que acontece dentro desse ciclo de políticas públicas, né? E tentar caracterizar cada uma dessas fases. Então, quando a gente fala dos ciclos das políticas públicas, a gente precisa ter em mente aí que este ciclo é aquilo que eu falei anteriormente, ele não acontece de forma linear, né? Começa a identificação do problema, e aí depois da identificação do problema a gente cria uma agenda, depois a gente cria a formação das políticas, depois as tomadas de decisões, depois a implementação, a avaliação e a extinção da política pública quando ela atingiu o objetivo para que ela foi criada. Então, as políticas públicas,
traz aí para a gente, dentro do seu bojo conceitual, que um conjunto de ações que devem ser implementadas para resolução de problema. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, né, ao longo aqui da nossa disciplina. Então, a gente precisa entender quais são esses momentos diferenciados deste ciclo, né, de construção das políticas públicas. E aí eu falo para vocês, tirando a parte aí, eu vou por experiência profissional minha, de já ter criado, iniciado várias políticas públicas, especificamente na área da educação, a gente sempre inicia com a situação problema. Eu falo que essa fase é a primeira fase que ela não retroage. Óbvio que a gente vai agregar outros problemas dentro desse primeiro problema que instiga, né, a criação de uma política pública, mas a ideia, o status quo, né, status inicial ali de uma política pública, a gente já identifica de imediato. Então, o que a gente pode fazer dentro desse processo é agregar e, de acordo com que o processo, o ciclo vai se constituindo, a política, eu digo que a política pública vai tomando corpo, forma, outros problemas vão ali ocasionando, dependendo, né, da situação. Não é uma verdade absoluta, não existem verdades absolutas dentro da construção de políticas públicas, e o que a gente sempre fala é que estas concepções, essas fases, né, que nós chamamos, elas estão implícitas dentro da constituição de uma política pública, mas, ao mesmo tempo, ela pode acontecer em momentos diferenciados. Eu sempre trago aqui o exemplo da avaliação, que é o que a gente vai ver na próxima unidade, mais aprofundado. A avaliação, ela acontece durante todo o processo, né? No início, para a gente identificar o problema, né? Para se instalar a política pública, ela acontece no meio e acontece no fim. O próprio monitoramento, que a gente chama da política pública, que é aquele acompanhamento que a gente faz para e passo de cada etapa, durante, né, a organização, durante até mesmo a execução de uma política pública, ela vai estar presente o tempo todo. Então, a avaliação, ela não só acontece num determinado momento, só na finalização, para que ela seja extinta, ou só na finalização de um determinado momento, de uma determinada etapa, para dizer se ela vai progredir, né? Vai dar continuidade dentro da necessidade social. Então, a gente precisa ter isso muito claro para que a gente possa entender essa concepção, que é muito subjetiva, né, da política pública. Apesar de termos fases, essas fases, elas podem acontecer em momentos distintos, né? Então, mas especificamente para que a política pública aconteça, eu trouxe aí esses 4 elementos que também estão no conteúdo de vocês, muito mais, né, descritivo aí, com maior contextualização, mas esses 4 elementos são fundamentais para que a gente inicie uma política pública. O primeiro deles é a gente identificar qual é o problema, aquilo que a gente já tem batido muito na tecla. A gente precisa partir da identificação desse problema, né, que vai instaurar uma política pública. Nós precisamos ter em mente aí com relação à participação, o poder, o momento e a organização. Quando eu falo de participação, eu preciso verificar e ter muito descrito, né, quais são os atores públicos, seja, né, públicos ou privados. Quando eu falo privados, estou falando de participação de empresas, terceiro setor e daí por diante, que não está especificamente ligado, ou até mesmo a comunidade, né, os agentes das comunidades que ali irão trabalhar junto com o governo, com o Estado, para poder fazer com que a política pública aconteça verdadeiramente. Eu preciso saber como que será essa participação dos atores envolvidos nesse processamento da política pública, tá? Eu preciso também verificar a relação do poder, né? Quais são os poderes que cada agente, cada sujeito desse possui e quais são as demandas que cada um irá assumir, na verdade, cada um irá assumir dentro dessa organização da estruturação das políticas públicas, né? Eu preciso também entender aspectos exteriores ao problema. Então, como a gente fala assim, o momento social. Lembra que eu sempre falo que é importante a gente saber o que tem acontecido ao redor
no caso, no Brasil, né, quando nós vamos estabelecer que momento que nós estamos vivendo para a gente falar de uma determinada política pública? Que momento que o Brasil, por exemplo, ou uma determinada região, um estado, um município, está vivendo que possa favorecer para o bom desempenho dessa política pública, né? Então, eu preciso entender quais são os problemas, quais são as limitações, enfim, as oportunidades que eu vou ter para que a política pública aconteça da melhor forma possível, ok? E, obviamente, a organização. Eu preciso estruturar essa política pública, criando ideias e ações para que ela aconteça da melhor forma possível, né? Eficiente e eficaz, para que atinja o seu objetivo. Então, quando a gente fala dessa questão da política pública, a gente tem que perceber, e aí eu bato muito nessa tecla, né? Se no dia lá da nossa prova cair assim, a avaliação, ó, dando spoiler aqui para vocês, a política pública, ela acontece de forma linear, verdadeiro ou falso? Vocês vão colocar, obviamente, falso, né? Porque a política pública, ela é cíclica. Eu trouxe até esse exemplo aí, eu achei bonitinho esse modelo aí dessa arte, porque é justamente isso que eu queria trazer para vocês. Apesar dela ser cíclica, de existir um ciclo, né, de existência da política pública, existencialista, de início, começo e fim, ela não se configura no sentido 360, né, porque ela pode começar com a localização de um problema, mas outros problemas podem ser acrescentados a partir do desenvolvimento dessa política pública, né? Então, há uma renovação constante dentro de uma política pública quando ela está em processo encaminhando, né? Quando ela está ali em pleno vapor. E a gente fala muito, utiliza muito que as políticas públicas, essas etapas, né, ou fases, ela tem um processo muito dinâmico, né, que a gente considera como recurso de heurístico. O que seria heurístico? Justamente são aqueles procedimentos, né, posso dizer assim, procedimentos ou ações, né, mentais, que eu penso, que eu idealizo, né, de forma muito simplista, em que eu vou poder encontrar respostas, mas que na maioria das vezes essas respostas elas não são precisas, né? Não existe uma perfeição. É justamente o oposto disso. Essas respostas, quando a gente cria uma política pública, a gente não sabe o que vem pela frente. Por isso que é importante a questão do monitoramento constante. E por diversos atores, por diversos olhares, diversos sujeitos. Porque, na maioria das vezes, elas acontecem de forma imperfeita. Não existe. Eu não começo uma política pública sabendo quais são os processos, quais são os caminhos que eu vou seguir, e tudo vai ser lindo e maravilhoso, porque não acontece dessa forma. Tudo vai depender da lógica em que nós estamos inseridos, da lógica em que ela está inserida, e também, como eu disse lá anteriormente, vai depender muito desses fatores aí, principalmente dessa questão do momento. E quando a gente fala de momento, nós precisamos ter em mente que o momento ele muda, né, de acordo com as relações de poder que nós temos dentro de quem está ali gerando essa política pública, que geralmente é o Estado. Então, a gente pode ter alternância de governos, então, né, a política pública pode sofrer alteração em virtude disso, em virtude de questões ideológicas, em virtude de questões, né, partidárias. A gente tem que levar isso muito em consideração. Então, a gente precisa ter muito isso em mente, né? Como dizia Bobbio, né? Bobbio é um filósofo francês, francês não, perdão, italiano, que ele traz para a gente apesar de ser filósofo, ele também é historiador, e ele foi senador lá da Itália. Eu falei francês, mas ele é italiano. E, por incrível que pareça, ele foi um senador vitalício, né? Você sabe que vitalício é aquele que fica até a morte, tem um cargo lá reservado para ele. E ele ficou muito conhecido na Itália por ter uma capacidade de produzir escritos concisos, lógicos, mas também, ao mesmo tempo, muito densos. Então, a gente tem essa característica aí desse autor, e ele vai trazer, e é um grande estudioso, né, da perspectiva das políticas públicas italiana, e ele traz essa percepção, né, que não há um início,
né? Um ponto de início e um ponto de finalização de uma política pública. Ele fala justamente que é o processo da gestão, da geração da política pública, que se caracteriza como algo incerto, né? E essas fronteiras de uma fase, de uma etapa para outra, nem sempre são nítidas. Então, Bob, ele traz muito, vocês com certeza já devem ter estudado muito isso. Tenho visto aqui que muitos alunos já estão no terceiro semestre aqui no curso de gestão pública, então vocês já devem ter escutado muito sobre o Bob, que ele é um grande filósofo, historiador dessa perspectiva da questão do poder, da questão da gestão pública, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva, a gente precisa ter em mente que esse ciclo da política pública, ele não pode ser entendido de maneira, bato na tecla mais uma vez, linear como corpo organizado, né? Como eu coloquei para vocês. Não existe essa questão de sequência cronológica engessada, como a gente tem em determinar, como a gente faz, né? Quem leva a vida acadêmica e leva isso ao pé da letra, e deve ser levado numa normatização, por exemplo, de uma escrita acadêmica, de uma escrita erudita, de uma pesquisa, né? Como, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Creio que vocês tenham acompanhado aí como é que foi essa questão da vacinação, né? Da criação de uma vacina. É diferente, né? Existe um rigor científico quando a gente trata de saúde pública e de determinadas pesquisas. Eu preciso cumprir um ciclo mínimo para aferir se aquela nova experiência, né? Aquela nova tecnologia vai ser eficiente e eficaz. E aí, cada área de conhecimento trabalha nessa perspectiva. Mas quando eu estou falando de pessoas, de um problema social, eu estou falando de pessoas, de seres humanos, né? Quando eu falo de seres humanos, a gente está falando de dialética. Quando eu falo de dialética, a ideia que eu tenho é de movimento. Então, esse movimento é constante. Pessoas mudam o tempo todo. Então, essa política pública muda. Ela toma novas características, toma novas formas a partir deste processo de que ela vai fomentando aí ao longo da sua execução. Então, quando a gente fala desse processo de elaboração das políticas públicas, a gente precisa definir quais são as ações que serão adotadas para desenvolver uma determinada questão, né? O objetivo dos programas desenvolvidos e quais são as suas metas. Eu preciso ter em mente aí, e essa parte aqui está muito bem descrita também no material de vocês, que é justamente eu entender aí essas 7 características. Eu preciso entender qual é o tipo da política pública, eu preciso entender o incrementalismo, né, como ela vai funcionar, eu preciso entender o ciclo das políticas públicas, quais são os ciclos essenciais para que eu entenda e verifique, monitore, avalie, né, a avaliação é uma fase desses ciclos, para eu poder saber se as metas vão ser cumpridas e o programa é capaz e eficiente de ser desenvolvido, né? Eu preciso entender aí a questão da colisão de defesa, eu preciso arenas sociais, o modelo de equilíbrio interrompido e o novo gerenciamento público e o ajuste fiscal, de onde eu vou tirar recursos para que o programa aconteça da melhor forma possível. Então, quando eu estou falando de tipos de política pública, eu preciso entender qual é o tipo de política pública que eu estou fomentando? É uma política pública que eu tenho um apoio externo, né? Que eu tenho um apoio de outras nações, que eu tenho um apoio da sociedade, né? Que ela brasileira, isso, obviamente, porque eu estou falando de uma política pública no sentido macro, né? Quando a gente fala, e eu bato muito também nessa tecla, políticas públicas são feitas para um grupo grande de pessoas, não se cria políticas públicas para um pequeno nicho da população, né? Ah, professor, mas existem os movimentos sociais que são pequenos e que existem políticas públicas para ele. Sim, existem porque essas políticas públicas foram tomando corpo. Aliás, estes movimentos sociais foram tomando corpo e as políticas públicas necessitaram, a partir de embasamentos acadêmicos, estatísticos, a partir de dados científicos, de que realmente ela necessitava de uma política específica para resolver aquele problema. Então, eu preciso entender essa arena em que o problema está inserido.
Quando eu vou falar da incrementalização, né, o incrementalismo de uma política pública, eu preciso saber quais são os recursos governamentais que uma política pública vai necessitar, né? Porque ela não parte do zero, ela não parte de um momento sem que eu tenha ali os recursos. E aí, quando eu estou falando de recursos, eu não estou falando só de recursos financeiros, tem recursos humanos, recursos tecnológicos e daí por diante, né? E eu preciso entender justamente quais são as mudanças políticas que vão fazer com que essa incrementação da política pública aconteça de forma eficiente. E aí a gente fala dos ciclos das políticas públicas, né? Que eu preciso saber qual é o formato, né? Dessa política pública e quais são os estágios que iremos adotar, em que momento nós iremos adotar, né? A colisão de defesa, né, que vem aí também percebida com um conjunto de subsistemas relativamente estáveis ou não, né, porque vai depender muito do que aconteceu. Veja bem, né, este momento atual da política brasileira. O atual governo tinha um projeto político, né, um projeto social para várias especificidades da sociedade. Entretanto, em virtude da pandemia que foi ocasionada aí, né, no final de 2019 e chegou ao Brasil no início de 2020, que estamos vivendo isso até hoje, muitas políticas tiveram que retroagir, né, e tiveram que ser repensadas a partir dessa situação que foram vividas. Então a gente precisa entender quais são esses constrangimentos que a organização e que fatores externos nos levam a tomar outros rumos para o desenvolvimento de uma política pública. Então, e óbvio, a gente precisa, não muito distante disso, entender a arena social, né? Ver a política pública como uma iniciativa dos chamados empreendedores políticos ou políticas públicas, como a gente tem definido aqui ao longo da nossa disciplina. O modelo, né, de equilíbrio interrompido, né, que é aquilo que a gente chama de caracterizados por longos períodos de estabilidades, ou esses gaps, né, essas interrupções que acontecem em virtude de uma instabilidade social, como esse exemplo da pandemia. E a gente precisa entender o gerencialismo, como ele vai acontecer, quais são os atores, quais são as empresas, quais são os órgãos governamentais que irão fiscalizar e monitorar a política pública ou as políticas públicas, independentemente da questão política. Então, quando a gente vai trazer essas concepções, a gente traz aí alguns princípios, né, que a gente, Souza, né, que é uma autora muito, muito conhecida também de políticas públicas, ela vai dizer o seguinte, que dentro do processo de elaboração de uma política pública, eu preciso levar em consideração estes 6 elementos aí. Primeiro, eu preciso permitir distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que de fato ele faz. Vocês já fizeram essa pergunta? Acho que todo mundo faz isso, né? Tem feito isso ultimamente. Né? Não vamos entrar aqui nessa concepção. Será que aquilo que é dito é realmente executado? Né? Fica aí uma interrogação. Isso vale para todos os governos, isso vale para todas as nações, tá, pessoal? Nação verdadeiramente que vive uma democracia, no sentido amplo, né, da palavra democracia. Ela também vai trazer aí que se essa política pública ela envolve vários atores em níveis de decisão, embora ela seja materializada por meio dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais são também importantes. Formais, entendam os servidores, né, os agentes ligados diretamente ao governo. Os informais são aquelas pessoas que estão ali, que pertencem à comunidade, a um grupo específico, os movimentos sociais, que estão ali também nesse processo de monitoramento. Né? Então, a gente tem vários conselhos, vários fóruns. Por exemplo, quem é aqui de Brasília, e eu vou falar puxando pela minha área, que é a educação, aqui em Brasília, quando nós vamos tratar de políticas públicas voltadas para a educação, nós temos um fórum chamado Fórum Distrital de Educação. Esse fórum sempre é consultado, né, e ele é informal,
porque ele não faz parte do quadro, não tem poder decisório dentro das decisões das políticas públicas, mas ele é consultivo no sentido de que esse fórum tem representatividade de várias categorias da sociedade direcionadas à educação, por exemplo. Da mesma forma, nós temos o Fórum Distrital de Saúde, o Fórum Distrital de Segurança, onde nós temos a participação da comunidade como um todo e de outros agentes como da sociedade civil que vão participar desse conselho consultivo aí para ajudar o Estado a entender um pouco da lógica do problema que a política pública está sendo inserida, né? Ele deve ser abrangente e não se limitar a leis e regras, né? Deve ter uma ação intencional com objetivos de serem alcançados, ainda que tenha impactos de curto prazo, é uma política de longo prazo? São perguntas que nós devemos fazer aí, tá? Envolve processos subsequentes após a sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação e execução e avaliação, e é justamente esse ciclo que precisa ser questionado. Há essa necessidade? E eu já dou essa resposta para vocês. Uma boa política pública tem, sim, implicação dentro da sua implementação, da sua execução e, obrigatoriamente, ela tem que passar por processos avaliativos constantemente e por vários olhares, né, dos agentes ali que estão praticando, executando a política pública. E aí que ele vai trazer para a gente aí que esse ciclo, né, que primeiro a gente tem, é o mais utilizado dentro da referencial bibliográfico sobre políticas públicas, vocês podem perceber aí que não tem muito segredo, né, uma política pública, aí eu saber como começar e quais são as suas fases. Tem aí metodologias que tem como a gente fazer com que isso seja executado, tá? Então, por exemplo, tem ferramentas que são utilizadas dentro da gestão de projetos que são utilizadas para tentar identificar e desmiuçar cada fase, cada etapa desse ciclo aí, da formação da agenda, da formulação de alternativas, da tomada de decisão, de implementação, avaliação e identificação do problema, que é o primeiro deles. Um exemplo disso é uma metodologia que a gente chama Design Think. Tem o Design Sprint, cada um tem... É o design, né? É desenhar onde eu posso achar a solução para cada uma dessas fases aí, a partir dessa identificação do problema. Então, a primeira coisa que o modelo de SAGE traz para a gente é o seguinte: primeiro eu preciso identificar o problema. E isso a gente já tratou aqui, né? Depois eu preciso criar uma formação de agenda. Quando eu falo de formação de agenda, pessoal, eu tenho que dizer, eu trago aqui, a gente pensa muito nessa perspectiva de formação de agenda, existem vários tipos de agenda, tá? Quando eu falo de agenda, não é o cronometrar e dizer, olha, tal dia vai acontecer isso, tal dia vai acontecer. Eu tenho uma agenda midiática, eu tenho que é chamada agenda de comunicação, né? Que é para fomentar a publicização das ações desse programa. Eu tenho uma agenda focada ao orçamento, eu tenho uma agenda focada a alguma especificidade que aquele programa está direcionado, aquele problema, né? E o programa em si está direcionado, como, por exemplo, a educação. Eu preciso saber a agenda dos critérios avaliativos a partir, vou pegar mais uma vez o exemplo da educação, tá? O SAEB. SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Que acontece a cada ano e sai uma avaliação e cria aquele, né? Aquela variação de notas de um estado para outro, quem está melhor em português, quem está melhor em matemática, em cada etapa e modalidade. Então, a gente tem isso. As agendas, ela vem justamente para isso, para que ela consiga trazer para a gente um olhar onde a gente dialogue tanto com a comunidade, como também com outros agentes envolvidos, né? Onde o problema ali está inserido. Eu preciso criar aí a formulação de alternativas, uma vez que, percebam, é um ciclo. Então, a formulação de alternativa quer dizer o seguinte: em determinado momento, em determinada, né, de uma dessas fases aí, pode acontecer algum problema. Então, eu preciso retroagir e preciso achar soluções para problemas que irão aparecer ao longo da implementação da política pública. E, a partir disso, eu preciso tomar decisões, né? Se esse é o melhor caminho ou se este é o outro melhor caminho. Então, isso é fundamental. E aí, a implementação dessa tomada de decisão e a gente faz o processo avaliativo.
Lembrando que eu bato mais uma vez nessa tecla, nada, nenhum desses, né, assuntos aí, desses 6 tópicos aí, desse modelo, ela tem um início preciso. Obviamente que o problema macro é a fase inicial, né? O status quo. Eu tenho ali o problema da educação, né? E aí dentro do problema da educação eu tenho várias variáveis. Eu tenho que dar acesso à educação. Isso é uma situação de uma política pública. Como é que eu dou acesso à educação? Aí eu posso criar mais escolas, eu posso ampliar as escolas já existentes, né? Criar mais salas para que eu abarque toda a população de uma determinada etapa, uma modalidade. Eu posso, por exemplo, uma vez feito isso, opa, eu criei sala, tá todo mundo. Eu vou dar mais uma vez puxando sardinha aqui para a minha área, que é a educação. Vocês devem lembrar disso, né, pessoal? Que durante muito tempo o Brasil não teve acesso a salas de aula, a escolas, para todo mundo. Vocês devem lembrar, não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. De pai e mãe ter que dormir em filas, falo aqui Brasília, né? Alguns estados e municípios ainda passam por isso. Não estou dizendo que foi zerado tudo isso, mas, por exemplo, aqui em Brasília, até uns 25 anos atrás, era muito comum os pais dormirem em filas para garantir vaga para os seus estudantes ou para os seus filhos nas escolas, né? Hoje nós temos vagas para todos. Esse problema já foi solucionado. O grande problema hoje do governo local, e eu estou tomando como exemplo o Distrito Federal, Brasília, capital federal, é a gente, estou falando isso antes da pandemia, tá, pessoal? Agora mais ainda. É a gente garantir a permanência do estudante na escola. Opa! Então quer dizer que nós suprimos a necessidade de ter vagas para todos? Sim. Ah, mas eu não consegui a vaga na escola que eu queria. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu não consegui a vaga para o meu filho na escola que eu queria. Consegui um pouco mais longe. Não foi próximo, não sei o quê. Não, não é isso. Antigamente nem isso tinha, nem a mais longe tinha. Né? Vocês devem lembrar bem disso. Então, quando a gente supre essa necessidade, vem uma outra problemática, né? O problema macro é acesso à educação. E uma das políticas públicas foi criar o acesso, ampliando escolas, né, as salas de aula, e criando novas escolas. Entretanto, o que nós vivenciamos é uma grande evasão em determinadas etapas, modalidades, né, principalmente no ensino médio, de alunos evadindo a educação, deixando de frequentar as escolas. Por que isso? Por N fatores, né, que a gente não vai entrar aqui nesse mérito agora. Né? Mães que engravidaram muito cedo, aqueles jovens, aqueles rapazes que tiveram que parar de estudar porque eram a remo de família, tinham que ajudar dentro do sustento da família, né? Tinha que sair para trabalhar, tem aqueles que se envolveram com a criminalidade, foram presos, então tem N fatores. Tem aqueles ainda, que eu bato muito nessa tecla, que não se identificam com a escola, com o modelo rígido de escola que nós conhecemos e que nós fomos educados, todo mundo ali enfileirado e que tinha que seguir aquelas regras onde só o professor, né, era o garantidor, né, do conhecimento, como se o aluno fosse uma caixinha, como já dizia Paulo Freire, né? Conhecimento bancário, que fosse uma caixinha, o professor abria aquilo ali e colocava conhecimento ali dentro, como se o aluno fosse isento de conhecimentos, como se a vida não ensinasse também ele a ter outros conhecimentos para além daqueles teóricos, né? E não trazer um link direto para o cotidiano dos estudantes. Então, a gente tem esses fatores. Existem outras ações, outras políticas públicas que vão de encontro a isso. E aí eu trago para vocês aqui algumas políticas públicas que estão muito em voga e que a gente tem discutido muito sobre isso, né? A política, por exemplo, a política pública de igualdade racial, né? Política pública de igualdade racial, né? Vidas pretas importam, né? Vidas negras importam. Começou lá nos Estados Unidos, né? Teve alguns casos aí, né? George Floyd, que a gente viu ano passado, que teve ano passado, ano retrasado, enfim. Teve aqui no Brasil aquele caso, né? De um homem que foi executado pelos seguranças num supermercado muito famoso, que eu não vou citar nome aqui, que vocês sabem também, né? Então, a gente tem políticas públicas de igualdade racial. Só que aí você me pergunta, professor, mas eu não acredito não, isso é mimimi, né, que é a palavra que está sendo utilizada, de uma categorização que estão dizendo aí.
Só que a gente precisa. Lembra que a gente tem estudado aqui, a gente fala que a gente precisa entender os contextos sociais que nós estamos inserindo, os atores externos, né? A política externa, o que, que é isso? E aí, um exemplo que eu trago muito para vocês aqui sobre essa questão de igualdade racial, que foi necessário criar políticas públicas de igualdade racial, não foi assim por uma vontade de uma pessoa que um belo dia quis fazer algo lindo e maravilhoso para esse nicho da população, que é o povo preto, o povo negro, né? Justamente foram dados que vieram à tona que trouxeram estatisticamente, informações que até então não eram tabuladas e não eram consideradas como elementos que diziam que realmente a gente precisava de uma política pública para essa especificidade, que no caso era a igualdade racial. Por exemplo, a gente pega aí, por exemplo, a gente sabe que teve muitos estudos, principalmente no final da década de 50 para cá, com Florestan Fernandes, né, que é um historiador muito conhecido, sociólogo também. A gente teve o Rosenbaum, no final da década de 70, que trouxeram elementos, pesquisas muito fundamentadas, em que apresentava números de desigualdade racial, sim, né? Desigualdade no acesso à educação para essa população negra, desigualdade no acesso ao trabalho, desigualdade de salários, né? Então, a gente tem essas características aí, a gente vai ter isso muito forte, elementos muito fortes dentro dessa perspectiva. E o que a gente traz aí, na volta da redemocratização, final da década de 70, né? E aí eu falo que a gente sempre precisa entender o contexto da época, né? Década de 70, a gente ainda está num período de ditadura militar, né? A ditadura militar não acreditava muito nessa questão racial, uma questão ideológica por trás aí, né? É só quando a gente vem com as diretas já, lá no final da década de 80, que a gente vai ter aí influências também de organismos internacionais que vão dizer que existe sim essa questão da desigualdade, que existem sim dados que comprovam isso, né? A gente vai ter aí, por exemplo, políticas públicas que vão tentar trazer uma equidade de acesso a determinadas categorias, não vou dizer nem categorias, mas deixa eu ver, determinados acessos, né, sociais, como educação, como trabalho, como salários iguais ao público negro, né, a população negra, que aí a gente vai ter políticas públicas que vão tentar trazer essa equidade. Lembram lá, por exemplo, quando a gente, e levando em consideração também, né, pessoal, a nossa história, né, nós somos um país diverso, né, um país que foi praticamente povoado pelo processo da escravidão, né? Vieram os portugueses, começaram a colonizar o Brasil, mas a maioria da população hoje é negra, né? Hoje nós sabemos, o censo está aí, não é nada de achismo, não é nada disso. Sabemos também que os pobres, a maioria dos pobres, são pessoas negras, né? Pessoas que têm acesso à educação superior, as pessoas que têm que largar os seus estudos por conta da sua cor, da sua pele, pessoas que morrem por conta disso. Não vamos entrar muito nesse mérito, porque já tem dados demais que levam a isso aí, né? Então, a gente precisa ter isso muito em mente, e o que a grande questão é que a gente tem tratado algumas políticas públicas na atual conjuntura, de que elas não se tratam de uma questão de, como eu posso dizer? Deixa eu pensar. Como um problema em si, mas como uma temática que já foi suprida, né? E a gente tem muito dessa fala hoje, principalmente da atual polarização que nós estamos vivendo. Ah, isso é besteira. Todo mundo tem direito, todo mundo que quiser, se vai lá e consegue, alcança, né? Todo mundo consegue empreender, todo mundo consegue ter acesso, basta querer. A gente sabe que não é assim, né? Eu sempre gosto de usar muito esse contexto. A gente precisa sair da nossa bolha, né? A bolha do Distrito Federal, a bolha de Brasília, a bolha do grande centro urbano, e olhar mais para o interior do Brasil, e olhar mais para as pessoas com maior vulnerabilidade social, né? Olhar mais para dados estatísticos, qual o maior número qual é o maior número de pessoas que estão no sistema prisional hoje, né?
Por que as pessoas se envolvem? Quem são as pessoas que moram, por exemplo, em lugares que a gente chama de maior vulnerabilidade social? As favelas, por exemplo, né? A gente tem que levar em um contexto histórico, né? Ah, mas o Brasil libertou os escravos. Tá, libertou os escravos e fez o que com eles? Capacitou, permitiu que eles tivessem acesso à educação? E aí vem a palavra da marginalidade, né? Eles foram colocados à margem da sociedade. Então a gente precisa levar em consideração todos esses elementos e ver o que as políticas públicas. E aí, lá no final de 2003, a gente teve uma lei específica que tratava da inclusão da cultura afro-brasileira dentro do currículo da educação básica. A gente cria essas políticas de cotas raciais, né, para equiparar, dar uma equidade, né, de acesso à educação. Então, a gente vai criando políticas públicas a partir dessa problemática que é a desigualdade racial. Não diferente disso, nós temos aí, esse mês, né, que estamos batendo muito nessa tecla aí, muitas empresas lindas e maravilhosas colocando a bandeirinha arco-íris, né? Mês de julho, mês do orgulho LGBTQI+, né? Que vem justamente também trazer essa perspectiva desse movimento de pessoas que são marginalizadas por conta da sua orientação sexual, né, que são mortas por conta da sua orientação sexual, da mesma forma como os negros e os pretos são mortos por conta da sua cor de pele, né, né, são os primeiros a serem abordados pelas seguranças públicas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, não. Então, a gente precisa entender o que são esses movimentos, né, o que são, e essas empresas aí, hoje, e a gente percebe que durante o mês de julho, elas botam a bandeirinha lá, mas dentro das suas políticas internas, elas não criam políticas para ações para poder fomentar essa questão né, da diversidade dentro da empresa. Então, enfim, a gente precisa ter essa ampliação de horizontes dentro dessa perspectiva de políticas públicas e a sua necessidade. Questão do meio ambiente, né? Questão do acesso à educação superior, né? E a gente precisa ter muito em mente aqui, pessoal, que as políticas públicas, tá faltando até uma letrinha aqui no slide, depois eu vou corrigir isso aqui. Políticas públicas, a gente precisa diferenciar muito o que é uma política de Estado, sei nem se eu já comentei isso aqui com você, e política de governo. Uma coisa é diferente da outra, tá? Política de Estado é aquela que há um problema social gigantesco em que a sociedade precisa assumir responsabilidades e que o Estado cria políticas para suprir essa necessidade. Quer ver um exemplo? E políticas de governo, né, é aquilo. É quando o governante, né, o executivo, aquele que está no poder, quer colocar a sua carinha, quer colocar, né, a sua logomarca ali, fazer o seu, né, carimbo perante a história da humanidade. Então a gente precisa saber diferenciar muito bem isso. Só para ficar bem claro aqui, para encerrar, porque para não ficar muito longo, eu queria que vocês estivessem participando aqui para a gente discutir, porque são temáticas muito bacanas da gente dialogar aqui. Mas mesmo que vocês tenham alguma dúvida, me procurem posteriormente, tá? Que eu estou à disposição aqui para vocês. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Sabemos que educação pública é uma política de Estado, né? Isso é uma política pública. Acesso à educação pública é uma política de Estado. É obrigação do Estado, está na Constituição. Né? Tem vários atores envolvidos. Olha, veja lá nos direitos fundamentais. É direito da família, do Estado, a garantia e a permanência da educação, né? Para crianças e jovens. Né? Está lá, claro, está na nossa Constituição. O que seria a política de governo? É a gente, por exemplo, permanecermos com a política de acesso à educação pública, mas eu posso mudar, por exemplo, as questões ideológicas, né? Eu posso, como temos visto, né? Agora, nessa atual jornada aí que estamos vivendo. Eu posso dizer que a questão do como é que fala? Escola sem partido, né? Tem esse movimento aí que vem falar disso. Isso é uma questão ideológica, mas a escola pública permanece. Isso é uma política de governo. Eu não querer falar sobre gênero dentro da escola, né? Isso é uma política de governo, ideológica de governo. Entretanto,
entra aí em choque com uma política maior, que é justamente política. Por isso que a gente fala que essas políticas do movimento LGBTQI+, devem ser ampliadas no sentido de que não se torne uma política de governo, e se torne uma política de Estado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dessa questão de gênero em escola. Porque quando eu estou falando de gênero dentro da escola, eu não estou falando de orientação sexual. Óbvio que vai ter chegar um determinado momento que eu tenho que tocar nessa ferida aí, porque eu preciso dizer que existe uma grande diversidade na sociedade. Mas quando a gente fala de educação e sexualidade na escola, é justamente eu preparar os meus estudantes, principalmente os pequenos, a não serem explorados sexualmente. E a gente sabe, né, que 80, ou eu diria mais de 90% da população das crianças que são exploradas sexualmente, e eu falo isso com conhecedor de causa, por estar no chão da escola, acontece dentro do seio familiar. E a criança não sabe distinguir o que é um carinho, um sentimento, de um toque, de um desejo sexual. Então, por isso que se faz necessário esse debate, né? Por isso que se faz necessário a gente discutir essas temáticas aí dentro da escola, para que a criança saiba justamente falar, né? Verbalizar o que está acontecendo, né? E nós, professores, eu falo nós, professores, enfim, eu falo isso por experiência própria. Nós precisamos dialogar sobre isso, para que ela saiba diferenciar o que é um sentimento do que é uma maldade, né, ocasionada com o corpo dela. E o que é o corpo dela? Conhecer o corpo dela, onde pode tocar, onde não pode. Então, né, a gente tem essa perspectiva. Então, pessoal, e existem vários outros tipos de política pública aí que a gente vai trabalhar, que a gente tem, né, que o Estado trabalha ao longo da vida, né, ao longo da jornada aí, da estruturação política de poder e de governo, que vai ter os seus nichos específicos. Então, quando a gente pensa em política pública, a gente tem que levar em consideração isso. E levar em consideração que ela tem ciclos, e que esses ciclos, ela acontecem em vários momentos da concepção de uma política pública. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com vocês dentro dessa fala aqui, dessa unidade. E na próxima unidade nós iremos falar um pouquinho de avaliação, né? Como que a gente trabalha a questão da avaliação de uma política pública, do monitoramento, né? Então, ok? E é isso aí, pessoal. Me despeço aqui de vocês. Seria bom se vocês estivessem participando aqui sincronicamente comigo, né? Mas eu sei que muitos de vocês não podem, em virtude da agenda de vocês, mas vai ficar gravado aí para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao conteúdo, com relação à disciplina, por favor, ou me mandem mensagem, ou coloquem lá no fórum Fale com o Professor, que eu imediatamente responderei a vocês, tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau, pessoal.